Bonito, né? Bom. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Estou aqui hoje com a minha amiga queridíssima, Cláudia Carleto. Antes da gente começar, gostaria de pedir um favor para todos vocês. Tem um amigo meu que ele tem uma padaria muito fina, muito nobre na região do Alto Tietê. E tem um link aqui embaixo, ele está participando de um concurso, enfim, para eleger o melhor comércio lá da região dele. Vota e também conheçam o comércio dele, que vocês vão adorar. E hoje, como eu disse, estamos aqui com a Cláudia Carleto. Ela atualmente é presidente da Fundação Casa, e eu trouxe ela aqui para ela conversar um pouquinho conosco. E eu vou deixar que ela se apresente, fale um pouco sobre a experiência dela. Claudinha. Josué, obrigada pela oportunidade, obrigada aqui a todos que nos acompanham, né, nessa noite fria, já estamos entrando na noite, né, dessa segunda-feira, e dizer que, bom, hoje eu estou, né, presidente da Fundação Casa, mas trabalho na gestão pública já há algum tempo, sou formada jornalista, tenho mestrado em gestão de cidades, agora sou doutoranda em gestão de cidades, numa área de pesquisa de cidades inteligentes e sustentáveis, e estou hoje com essa missão imensa que é presidir a Fundação Casa, que, se muitas pessoas não conhecem, a Fundação hoje ela é responsável por aplicar medidas de socioeducação para adolescentes que cometeram atos infracionais. Então, a gente está falando aí de adolescentes de 12 até 18 anos com entrada na Fundação, alguns adolescentes acabam ficando até os 21 anos, muitas vezes em extensão de medida, com a missão objetiva de levar para esses adolescentes, para oportunizar a esses adolescentes um novo passo, um novo futuro. Né? Em alguns casos, esses dias a gente até ouviu uma palavra interessante que se usa muito ressocializar, mas em alguns casos a gente está falando em socializar adolescentes que por muitas vezes entram na fundação com analfabetos absolutos. Esse é um dado para mim que foi muito chocante quando eu entrei. Quando a gente fala aí de um sistema educacional que margeia a evasão escolar, hoje a gente está falando de 1, 2. Hoje mesmo de manhã eu tive num evento da Secretaria Municipal de Educação aqui de São Paulo, falando em 0,9% de crianças fora da escola. E a gente tem uma realidade de adolescentes ainda com analfabetismo profundo, absoluto, ou seja, adolescentes que não conhecem as vogais, as letras, são incapazes até de escrever o próprio nome. Então, a gente está falando de um conjunto da população que precisa da atenção, né? Porque quando você tem um adolescente em cumprimento de medida, você está já contando aí numa situação em que a sociedade falhou, a família falhou e o Estado falhou. Então, essa missão hoje, até estava brincando aqui com meu amigo Beto, que é uma missão que muito me orgulha, né? Porque quando a gente trabalha dentro da área de direitos humanos, eu acho que as questões mais específicas, os recortes mais longínquos, as pessoas mais vulneráveis, são as que mais precisam de uma atuação e uma intervenção do Estado em apoio com a sociedade e com a família. Então, falando um pouquinho hoje, eu estou na Fundação, mas já estive como secretária executiva dos direitos da pessoa com deficiência da Secretaria de Estado e fiquei aí 3 anos como secretária municipal dos direitos humanos e cidadania, exatamente no período pandêmico aqui na cidade de São Paulo. Então, trabalho tem bastante, né, José? Fico muito feliz de poder contribuir, seja com a nossa cidade, seja com o nosso estado. Legal. E me fala uma coisa, e quais foram as principais políticas inclusivas que você trabalhou? Olha, quando eu cheguei na Prefeitura de São Paulo, meu primeiro cargo foi como secretária executiva de política para as mulheres, que foi ali uma área de atuação para mim. Apesar de ser mulher, a gente pouco conhece, acho que as mulheres e as meninas que estão nos assistindo podem se identificar, mas a gente sabe muito pouco sobre a violação dos direitos das mulheres, né? Então, quando eu conheci de perto mulheres em situação de violência e de todos os tipos de violência, seja patrimonial, moral, física, psicológica, sexual, situações que às vezes a gente acha que acontecem muito distante da gente, a gente vê que, infelizmente, a violência contra a mulher ela é absolutamente democrática e acontece em todos os lugares. Eu me espantei em ver que a gente precisa fortalecer uma rede de garantia de direitos, né, uma rede de enfrentamento às violências. E, em seguida, quando eu virei secretária municipal de direitos humanos,
eu comecei a ver essa rede se estender para outros grupos, né, como, por exemplo, quando a gente fala das juventudes, quando a gente fala de enfrentamento ao racismo, quando a gente fala da população idosa, das pessoas em situação de rua, quando a gente fala do universo das nossas crianças e adolescentes, e ali eu tive uma atuação próxima aos conselhos tutelares e compreender quais são os tipos de violência que ali também são acometidas, como o trabalho infantil, com questões de migração e refúgio, né, e de trabalho decente, porque também a gente tem muitas situações de migrantes regulares ou irregulares no Brasil. A gente nem fala muito, né, mais regular e irregular, mas no Brasil passando por sistema com um trabalho análogo à escravidão. Então, assim, ter esse olhar para esses diversos segmentos e entender as suas vulnerabilidades exatamente naquele ponto onde as pessoas estão mais distantes de garantir o seu direito, elas estão muito mais distantes de compreender todo o arsenal que pode suprir ali as suas necessidades, entender a tudo que ela precisa e de serviços também que são ofertados pelo próprio Estado e muitas vezes não só por entidades sociais. Então, foi muita frente de ação, né? E teve uma em especial que, assim, me marcou muito durante o período da pandemia, que foi o enfrentamento à fome, né? A gente tem aí uma política de segurança alimentar. Eu acho que foi, para mim, uma das coisas mais desafiadoras, que é entender, compreender e montar um sistema de gestão que fizesse frente a isso, né? Com distribuição de cestas básicas, distribuição de alimentação pronta, né? A gente chama de refeição, alimentação já manuseada, que é a refeição pronta, para quem não tinha, né? E a gente ficou sabendo de muitos casos durante a pandemia, quem não tinha nem gás em casa para cozinhar a sua comida, ou seja, você distribuir uma cesta básica não era uma condição, né, para a qual pudesse garantir a segurança alimentar daquela família. Então, eu posso dizer que, assim, trabalhei com inclusão em todas essas frentes e, recentemente, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, a inclusão das pessoas com deficiência no nosso estado, que também são pessoas que ficam à margem da sociedade, a gente brinca muito, e não é uma brincadeira, é uma realidade, que são os invisíveis do Brasil, né? As pessoas com deficiência são as pessoas invisibilizadas, pessoas invisíveis, que a sociedade não enxerga, os governos não enxergam, e que a gente precisa trazer à tona, porque precisa sim, né, da gente desenvolver um pool de políticas sociais, de políticas públicas afirmativas que garantam a elas o exercício da plena cidadania. Então, não sei se eu abri um monte de leque, né? Abri um monte de parênteses aí. E fala uma coisa, como foi fazer um trabalho ao longo da pandemia, que estava todo mundo desesperado, sonhos foram destruídos por aquele momento, e como foi para você enfrentar aquela realidade que não tinha perspectiva de melhora para ninguém? Ninguém sabia quando ia acabar, se ia acabar. Como foi encontrar essas pessoas e levar um pouco... Não sei nem o que dizer, porque assim, não dá para falar que é solidariedade, não dá para falar que é ajuda, porque assim, estava todo mundo numa situação de desespero, desânimo, medo. Como foi passar por esse período? Foi muito louco, porque assim, primeiro a gente estava todo mundo ali com medo pessoal, e não era só assim medo, eu vou morrer, que por si só já é uma situação bem complexa, mas eu estava com medo que minha mãe pegasse Covid, tinha medo que a minha irmã pegasse Covid, que minhas tias pegassem Covid, você estava com medo das pessoas que você ama, que fossem acometidas por uma doença que ninguém sabia ainda muito como enfrentar. Não tinha máscara, a vacina, então, era uma distância, e a gente começou a se organizar, em especial a gente que estava no poder público, porque, em especial eu em direitos humanos, com todos esses recortes que eu dei para vocês, começaram a pipocar as dúvidas, que ia falar, se a gente ficar trancado dentro de casa, como que vai ser a violência contra a mulher que já acontece em ambiente doméstico? Se a gente ficar trancado dentro de casa, como que vai ser a situação dessas crianças e desses adolescentes? Se ficar trancado dentro de casa, que foi o que aconteceu com a população idosa, e foi muito louco, porque os idosos ficaram isolados, então a gente começou a ter casos de idosos depressivos, deprimidos, pensando em ideação suicida, né, que a gente fala, e a gente tentando dar suporte para esse grupo, e aí surgiu uma outra questão que chegou na mesa, que foi a população em situação de rua.
porque é uma população que vive muito de doação no dia a dia, né, e doação pontual de um mercado, de um bar, de pessoas transeuntes, tá, na hora que fecha tudo, eu falei assim, essas pessoas vão morrer de inanição, morrer de fome. Então, foi uma preocupação gigantesca, e foi aí que veio a ideia da entrega da marmita, porque como a gente alimentava essas pessoas, porque a gente está falando de direitos fundamentais, né? Eu estou falando, a gente conseguia a doação de água, estou falando de um copo d'água potável, a gente está falando de um prato de comida, a gente está falando das estações de banho, que a gente instalou 5 no centro de São Paulo para ofertar banho, porque exatamente o Covid era uma questão sanitária, então as pessoas tinham que lavar as mãos. Você imagina que lindo, passava na TV, lavem as suas mãos entre os dedos, e você estava pensando de uma parcela da população que, imagina, não tinha nenhuma bica de água para beber, que dirá poder, né, ter essa higiene como estava se requerendo. Então, poxa, foi um exercício tão peculiar pensar na excepcionalidade, José, acho que essa é a palavra, pensar na excepcionalidade, porque era pensar em quem não tinha. E aí começaram a surgir diversos movimentos, isso foi algo maravilhoso de assistir, porque sejam entidades sociais, empresas privadas, a prefeitura recebeu uma avalanche de doação. Assim, tinha gente que falava assim, olha, eu nem sei, eu quero doar. Tinham empresas de alimentação que diria, eu queria doar hambúrguer para os enfermeiros e para os médicos que estão trabalhando que nem loucos, eu quero doar alguma coisa para esse corpo de funcionários que não pararam. Na verdade, de uma certa forma, todo mundo ali doou um pouco da sua própria vida, porque a gente não sabia se a gente ia pegar ou não ia pegar e qual seria o desenrolar da doença dentro da gente. Então, poxa, eu fui para a rua distribuir marmita, ração para cachorro, água, máscara, enfim, foram ações que juntaram e que mobilizaram muitas pessoas, assim, e foi muito louco você ver que todo mundo queria doar um pouquinho, José, todo mundo queria ajudar de alguma forma, e, poxa, e foi muito bacana, não teve nenhum chamado nesse momento que não tivesse tido uma escuta, a gente via que as pessoas queriam ajudar de uma maneira muito, 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 muito forte. E aí veio, né, todo o programa de recolhimento e doação de cesta básica. Foi um trabalho bem amplo e muito desafiador. Porque aí a gente passou por tudo, né? Tinha máscara, quer dizer, não tinha nada, aí alguém disse, preciso usar máscara. Nossa, que legal, então onde que a gente vai achar máscara? Aí não tinha máscara. Aí começaram a produzir as máscaras de pano. Aí falou assim, mas a máscara de pano não é 100% eficiente, tem que ser aquela N95. Aí a gente começou a comprar N95, acabou a N95 no mercado. Aí você não tinha máscara, não tinha isso, não tinha teste. Aí a gente começou a aumentar os testes. Aí tinha teste, aí você conseguia fazer testagem. Aí depois de um tempo não tinha teste de novo. Então, foi um período bem, bem delicado, mas, assim, eu tenho muito orgulho. Eu me sinto muito feliz de ter participado desse momento, de ter contribuído. Imagino. Né? Mas foi um perrengue. Você falou uma coisa na questão anterior que eu achei que é uma coisa que está acontecendo muito agora e que não ouvíamos muito isso anteriormente. Eu não sei se é porque não era divulgado ou se é porque começou a existir agora, que é a violência patrimonial. Ah, bacana. Não, ele já existia, mas é realmente uma das violências que eu acho que as pessoas têm menos conhecimento. Ela é classificada pela Lei Maria da Penha, né? São as 5 violências. E a patrimonial pode parecer bobagem, meninas e mulheres, mas é algo que acontece com muita frequência, que é quando o companheiro, a pessoa com quem você vive, ele tira ou ele restringe o acesso a qualquer tipo de bem econômico. Então, a conta do marido, vou aqui, né? Vamos partir do pressuposto que há um casamento estável, há uma situação estável, e é o marido. A conta corrente é o nome dele, então assim, mas eu preciso comprar o almoço, preciso ir no mercado, preciso fazer tal coisa. Eu vou te deixar o dinheiro para você fazer. E aí você chega em cima, assim, da mesa e ele deixa R$50. Não, mas dá e sobra, você vai comprar um pão. Mas ali está especificado, quer dizer, você não tem nem a possibilidade de querer pensar em comprar alguma outra coisa.
houveram casos extremos, né? E esses, assim, casos de violência aí mais, que aí vem, geralmente quando você tem uma violência, você tem mais umas duas, pelo menos, acopladas, né? Mas teve o caso de uma mulher, que essa me chamou muita atenção, que ele, o marido ali, o companheiro, ele trancou as roupas dela no armário, porque ele que tinha comprado, então ela não podia se vestir para ir para a rua, porque as roupas eram dele, enfim, aí ela não podia, porque se ela quisesse sair, ela tinha que pedir permissão para ele, em ele autorizando, ele liberava as roupas, e a roupa que ele queria que ela usasse, para ela poder sair de casa. Outra, por exemplo, que ali até, enfim, tinha um carro, ou seja, uma situação econômica mais estabilizada, e o marido deixava lá R$20 para pôr a gasolina, exato da gasolina, para levar os filhos na escola e voltar. Não, mas eu queria visitar minha mãe. Não, R$20 é o que dá para ir até ali e voltar. Então, e algumas vezes são ou coisas sutis, como isso de deixar os R$50, e veja, não, eu nem quero saber o que você vai comprar, com os R$50 tem que dar. Como coisas muito mais complexas, como, por exemplo, trancar a roupa dela, brigar ou ali explorar a questão de que o dinheiro que ela usa é o dinheiro que é dele, que ela não tem direito a nada, que ela tem que se submeter a essas situações, porque afinal ela não gera dinheiro, enfim. E passa por uma questão, obviamente, do dinheiro moeda, mas também do dinheiro matéria, ali, materialidades. Então, a casa é minha, o carro é meu, tudo que tem aqui foi eu que comprei, enfim, você dificulta o acesso dessa mulher a qualquer bem econômico que possa lhe dar autonomia. Tanto que tem uma linha muito, muito forte, e eu, obviamente, concordo com ela, que a independência econômica da mulher atira muitas vezes da situação de violência. Sim. Porque a condição econômica, ela é um fator fundamental, mas tem um outro fator que também pega muito, que é o fator psicológico, que é a violência psicológica, né? Que é muitas vezes esse companheiro oprime essa mulher dizendo, mas você é feia, nenhum homem vai querer você, se não sou eu, o clássico, se não sou eu para te aguentar, quem que vai aguentar você? Ninguém vai te aguentar, ninguém vai te querer, só eu que consigo encarar você. E, para além disso, né? Ou seja, é uma violência financeira, vai passar pela física e ainda tem a violência moral, que é aquela coisa de você reduzir a pessoa a nada, porque ela precisa do seu afeto, ela precisa do seu dinheiro, ela precisa de tudo de você. Exatamente. Você cria um vínculo semelhante a uma escravidão sentimental. Mas não é diferente disso. E porque, assim, existe um lugar que nós, mulheres, a gente foi... Eu também sou dessa geração, tá, gente? Porque a gente é muito fruto daquela geração das princesas, né? Daquele mundo lindo, que a mulher... ela vai ter um amor eterno, seu príncipe. Por isso você não precisa estudar, não precisa trabalhar. Mas eu nem diria isso, eu diria assim, que a gente é preparada emocionalmente para encontrar nossa alma gêmea, para ter um amor eterno para a vida inteira. Então, existe um lugar dentro dessa mulher que ela falou, poxa, eu achei o homem da minha vida, então por ele vale tudo. E aí ela abre mão da sua autoestima, da sua autonomia, e aí, assim, do seu dinheiro, em alguns casos deixa de trabalhar. Hoje em dia a gente tem um dado que mais de 40% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, né? As mulheres cuidam da casa e dos filhos, e isso tem sido uma recorrência cada vez mais alta, mas a gente tem aquele lugar emocional que nos pega, que é eu achei o amor da minha vida e por ele vale tudo. E nesse vale tudo, a gente vai abrindo mão e não vai percebendo. Porque, assim, você sofreu uma violência psicológica hoje, uma violência moral amanhã, uma violência patrimonial meio que escondida, porque, afinal, você trabalha ou não trabalha? E quantas mulheres que trabalham e também dão dinheiro para o homem? Tem isso também. Tem isso também, né? Porque ele fala, é a sua contribuição. Porque eu que organizo as contas, você precisa dar a sua contribuição. E ela pega todo o dinheiro e ele faz a gestão desse dinheiro, acontece também. Mas, assim, é que a gente, mulheres, precisam se fortalecer nesse lugar de serem protagonistas da sua vida. É lógico que amar é bom, ter um companheiro é bom, ter um marido é bom, ter um namorado é ótimo, mas isso tem que ser a custa da gente se amar primeiro. Então, sim,
E acho que eu tô falando isso que eu tenho quase 50 anos, né, gente? As meninas de hoje, elas estão muito mais rápidas nessa compreensão de que o espaço primeiro é o respeito que a gente tem por nós mesmos, né? Para daí alguém poder nos dar valor, sabe, Josué? Então, e essa temática da violência contra a mulher, como eu estava falando, quando eu cheguei, eu sabia muito pouco, e eu sou uma apaixonada por esse tema, porque eu acho que é muito da gente falar, né? Que nem hoje a gente está falando aqui, estou falando com o Josué, vocês estão ouvindo a gente aí, mas falar isso para mais pessoas, falar isso para mais meninas. Fala assim, é gostoso ter um príncipe, mas a gente não precisa do príncipe para ser princesa. Acho que a gente já pode nascer princesa. Princesa da sua vida. É isso. E essa história de muito tempo das mulheres serem criadas para procurarem em alguém a sua felicidade. É uma criação que te induz a servir o outro. Não te induz a ser parceira. Olha, vamos fazer juntos. Que é bem mais legal. Isso, vamos comprar um carro, você trabalha, eu trabalho, a gente compra uma casa, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Não. Eu compro e você em casa cuida dos filhos, não sei o que, você quer dinheiro, eu te dou R$100. Eu vejo muito que tem isso, que você não tem aquele ensinamento onde diz, olha, você faz a sua vida. Se aparecer o cara, bacana, mas assim, o cara tá na mesma vibe que você, ele pensa igual a você, ele te dá liberdade de pensar, de escolha, ele quer construir algo com você, porque assim, é diferente eu construir algo sozinho, tendo você comigo, e nós construirmos juntos. Que é bem melhor. Exato, porque aí eu faço a minha contribuição, você faz a sua, e a coisa vai crescendo. Você acha que não passa por essa educação também? Então, com certeza, mas eu acho que a gente não precisa avançar tanto nessa discussão. Hoje, eu vejo, assim, as meninas mais jovens, eu tenho sobrinhas de 20 anos, para elas, a discussão da igualdade em todos os aspectos, tá? Porque a gente falou aqui na questão da violência contra a mulher, mas a gente tem situações de homofobia, de transfobia, de racismo, que é um negócio assim, gente, não é possível que com a evolução cultural da sociedade moderna a gente ainda tenha que falar. Aconteceu há pouco tempo com o jogador de taekwondo da seleção brasileira. Ele foi agredido pelas costas porque ele estava abraçando uma menina branca. É assim, eu assisto estarrecida, porque não tem mais lugar na sociedade moderna da gente ter esse tipo de retrocesso. Mas tem. Mas essa nova geração, eu sinto que para eles é muito mais comum. A questão da igualdade está colocada num lugar muito mais em evidência. Né? São questões que eles debatem, eles não aceitam falas racistas, eles não aceitam falas homofóbicas, não aceitam falas de discriminação, qualquer uma que seja, entendeu? Uhum. Seja discriminação, xenofobia contra os migrantes, seja uma fala de preconceito, né? Por forma, por cor, por raça, por religião, por qualquer coisa que seja. Mas a sociedade está muito longe de ser acolhedora, né, de respeitar as pessoas nas suas individualidades. Então, quando eu disse lá atrás que assim, trabalhar com a excepcionalidade é algo que sempre me chamou, e trabalhando na área de direitos humanos, eu acho que isso se aflorou em mim, porque você vê que para você avançar para uma sociedade mais completa, mais plena, você tem que se atentar nas diferenças. Né? Você tem que dar mão para quem está mais longe, para quem está sofrendo com mais vulnerabilidade. E não é uma tarefa fácil, porque as pessoas, de uma forma geral, não querem compreender. Né? As pessoas não querem falar de população em situação de rua sem um olhar mais preconceituoso. Porque você pode falar, tem famílias morando em situação de calçada por uma série de motivos. A última pesquisa que eu acompanhei, né, que estudou as condições das pessoas em situação de rua, o que estava em primeiro lugar, o maior motivo que levava uma pessoa, uma família para a calçada, mais uma pessoa, né? A família é condição econômica, mas a pessoa é briga familiar. Então, assim, ele briga dentro de casa, ele não tem para onde ir, ele vai para a calçada. E quanto mais tempo ele vai ficando em situação de calçada, mais ele se acultura daquela situação e ele tem mais dificuldade de reinserção para morar dentro de um apartamento, por exemplo, com regras, né? Regras que a gente chama com acordar de manhã, lavar o rosto, escovar o dente, tomar um café, pentear o cabelo. Depois que você ficou na calçada um ano, o seu vínculo social e cultural com essa forma não faz
sentido. Você está na calçada, você escovou o dente, você penteou o cabelo. Eu lembro que tinha uma pessoa com quem eu trabalhei, que você até conhece, o André Matarazzo, ele dizia, até parece uma pessoa em situação de rua, acorda de manhã e fala, não, peraí, eu vou pegar minha pasta e agora eu vou trabalhar no banco. Lembra? Ele falava muito isso, porque é uma condição sui generis, e aí você precisa trabalhar toda a parte, em especial psicológica dessas pessoas, para que elas consigam ou queiram ter uma reinserção social. Então, você entendeu? São muitas nuances, são diversas nuances. Não é só pegar e dar o dinheiro para a pessoa. Primeiro você precisa reinseri-la psicologicamente na sociedade para depois fazer um trabalho voltado à produção, emprego, etc. Com certeza. Então, enfim, são muitos lugares, e muitos lugares muito interessantes. E você falou uma coisa, voltando, né, na questão da violência contra as mulheres, existe algum trabalho voltado ao empreendedorismo para essas pessoas que sofreram violência? Sim. Porque é o que você falou, financeiro liberta, porque se ela não tem dinheiro, muitas vezes ela quer sair daquela casa, porque é uma prisão aquilo. Só que aí, o que ela deve pensar? Bom, se eu sair daqui hoje com os meus filhos, a opção é passar fome amanhã. Então, eu me sujeito a essa situação para que os meus filhos tenham pelo menos o mínimo para comer. É isso. E como que a gente tira essa mulher desse lugar? Então, primeiro, a gente passa pela questão do fortalecimento psicológico também dessa mulher. Que é importante. Fundamental. Mostrar para ela que ela tem valor. Exatamente. Que ela também consegue. Se você não fortalecer psicologicamente essa mulher, vai ser difícil ela entender que ela é capaz. Então, fazer um trabalho multidisciplinar com assistência social, psicólogas. Eu sei, aqui na Prefeitura de São Paulo, por exemplo, você tem os centros de cidadania, os centros de referência das mulheres, que têm exatamente esse perfil e essas equipes para fazer um acompanhamento dessas mulheres, e aí você tem programas, né? Tem programas muito interessantes que são portados tanto por entidades sociais, por ONGs, como pelo próprio governo, né? A Prefeitura tinha um programa que é o Sem Saída, que era um programa que fazia a triangulação entre mão de obra e mulheres que passaram por situação de violência, mas sempre entendendo que a capacitação e o fortalecimento dessa mulher é fundamental. Muitas vezes, essas mulheres não têm nem como entrar no mercado formal, então muitas vezes a opção é empreender. E se for empreender, quais são os mecanismos de empreendedorismo? Eu sei que o Sebrae também tem um apoio, tem programas específicos que ajudam essas mulheres. Mulheres em situação de violência, mulheres mães, né, em especial, que também têm essa dificuldade de mercado formal. Hoje a gente tem uma mudança de perspectiva e de mentalidade. Muitas empresas têm mantido e acolhido mulheres que se tornaram mães, né, dando espaço, contribuindo, fazendo com que ela seja produtiva, porque a gente sabia que há um tempo atrás a mulher ter um filho, ter 2 filhos, já era até um motivo para ela ter a sua vaga de emprego negada, porque o empregador dizia, não, essa mulher com 3 filhos, uma criança vai para a escola, a outra vai para o médico, outra vai para essa mulher não vai vir trabalhar. E hoje em dia a gente tem uma flexibilização, uma compreensão do mercado formal, mas muitas vezes empreender para essa mulher é uma saída que para ela é mais confortável, né, que é ficar dentro de casa fazendo, enfim, a sua área de atuação, o que ela quiser empreender, e você tem ali uma proximidade maior com o ambiente doméstico, que é uma opção também. Mas existem vários projetos, diversos programas, sei que o governo do estado também tem, e esse fortalecimento, ele é fundamental, porque você dá para essas mulheres uma alternativa de ter uma vida. Né? Talvez não seria nenhuma alternativa, a possibilidade de ter uma vida cidadã, contribuindo, participando e podendo ter a liberdade e a autonomia que ela merece. Entendi. Deixa eu falar um pouco sobre o Centro Público de Economia Solidária da Secretaria de Direitos Humanos. Então, na verdade, não foi exatamente um centro, né? Mas a gente... Aí eu não sei se agora exatamente a Secretaria criou, não estou muito a par dessa informação no momento, mas a gente fez, durante o período da pandemia, o programa Cidade Solidária, né? Que foi um programa que é aquele que eu não dei o nome, mas ele que fez toda a parte de distribuição de cestas básicas a partir da inscrição de entidades, de organizações sociais,
o que foi um passo belíssimo, porque a gente sabe que o poder público não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Sim. A gente não tem essa perna e esse poder de capilarização. Então, a gente tinha mais de 2.000 organizações cadastradas, recebendo cestas básicas e distribuindo. A gente tinha um mapa de cobertura da cidade que quase dava conta da cidade inteira com a distribuição de cesta. Assim, eu tenho certeza que, assim, São Paulo deu exemplo nessa época e nesse momento, porque a cobertura da distribuição realmente chegou em todos os lugares. A gente tinha lugares longínquos de Parelheiros. Eu fui pessoalmente levar cesta. Nossa, eu fui pessoalmente levar cesta básica em aldeias indígenas, em Parelheiros, que é longe. Então, a gente foi junto com as equipes da saúde para fazer cobertura vacinal. A gente levou as cestas básicas e a gente fazia distribuição mensal de cestas básicas também para essas aldeias, entendendo a distância, a deficiência e a dificuldade de ter acesso a serviços e a produtos naquele momento. Sim. Então, até a comunidade cigana, eu não conhecia, eu fui conhecer um acampamento cigano aqui em São Paulo também. Enfim, nos mais diversos lugares, para as mais diversas e diferentes populações, foi feito um trabalho ali específico bem bacana. E o que é legal em São Paulo é essa diversidade, né? Você tem uma colônia indígena, cigana, você tem diversos povos, parece que é um mundo dentro de uma cidade, né? São Paulo tem essa característica realmente fascinante, que você tem realidades tão diferentes, culturas diferentes, dentro de um mesmo município. Você tem uma realidade ali na região sul, a gente está falando Parelheiros, mas você pode pegar Capão Redondo, Jardim São Luís, e você chega para a região mais central, para a região oeste, Tantão, Perus, você vai para a região norte, então é uma outra vida, Brasilândia, e aí a Zona Leste, então a Zona Leste é um universo dentro de si mesmo, e é muito interessante você perceber essas particularidades culturais. Sim. É muito diverso. Então, a gente tem aí 1.000 cidades dentro Sim. de uma só. E hoje, como está o dia a dia na Fundação Casa? Porque você está ligada ao governo, ao público, mas antes você estava na frente mesmo, né? Na secretaria, no dia a dia das pessoas. Como muda isso agora? Como que é essa experiência? Como que é o dia a dia na Fundação Casa? Olha, é dinamicíssimo, porque a gente atende, né? A gente trabalha com os adolescentes em conflito com a lei, em sistema de internação provisória, atendimento inicial, internação sanção. Na segundo ECA, você tem esses 4 tipos, tem a semi-liberdade, que é um 5º tipo, a liberdade assistida, e o programa de serviço comunitário, esses 2 últimos que são prestados pelos municípios. O SINASE, que é o Sistema Nacional de Socioeducação, ele fala de uma responsabilidade tripartite, né, para os socioeducandos, que é o município, os estados e o governo federal. Então, olha, eu vou te falar, tem muita coisa para ser feita, porque quando a gente trabalha com os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, a gente está falando não só desse adolescente, a gente está falando da família e de todo o contexto do entorno desse adolescente. Quer dizer, alguma coisa aconteceu, em algum momento falhamos para que esse adolescente tenha cometido um ato infracional e vir a ser atendido pela Fundação Casa no cumprimento de alguma medida. Uhum. Então, a gente faz um trabalho não só de acolhimento do adolescente, mas em especial de tentar entender e reconstruir essa família. Então, é muita coisa, de compreender dentro da socioeducação quais são os pilares pedagógicos. Hoje é o dia do pedagogo, inclusive, de manhã eu fiz a abertura de um evento lá na Fundação, e fundamental, né? Os pedagogos ali, que são os especialistas na aprendizagem, como eles trabalham com esses adolescentes que acabam chegando, 80% dos adolescentes que entram em idade de ensino médio têm dificuldade de habilidade do ensino fundamental 1. Então, eu estou falando do analfabetismo funcional. O trabalho desses pedagogos em conseguir construir uma grade, já que esses adolescentes têm aula dentro dos nossos centros de internação, para conseguir equalizar e equiparar o letramento desses adolescentes para que eles possam sair e continuar seus estudos. Porque você entende, ele estando lá dentro, é o momento que ele parou e ele vai ser obrigado a cumprir essa medida, ele é obrigado a fazer as suas aulas,
para os adolescentes que estão já com idade e com ensino já mais avançado, os cursos profissionalizantes, mas a gente tem toda a parte de esporte, cultura, então eles têm as oficinas culturais, tem jogos, tem competições, a Fundação a Copa Casa de Futebol, assim, um acontecimento do ano, assim, é muito legal, o movimento em todos os meninos, mas tem a Copa de Handebol, tem a Copa de Xadrez, tem a Copa de Dama, ou seja, assim, se estrutura e se constrói planejamentos pedagógicos nas diversas áreas para que a gente possa efetivamente construir uma oportunidade para que esses adolescentes reconstruam suas vidas. Então, tem trabalho para caramba, viu? Eu acho que é legal isso, né? Indo para a última questão, eu acho que é legal isso, você trabalhar a reinserção de alguém que começou a vida, porque são pessoas muito jovens, por alguma questão, algum motivo, acabaram se atrapalhando, e aí você acolhe esse pessoal e mostra para eles, olha, tem um caminho legal, existem sonhos que você pode conquistar, existe um mundo melhor, né? Porque a gente percebe que muitas realidades culturais e até espaciais mesmo, né? Muitos adolescentes que vivem em comunidades, que têm contato com um tipo específico de turma, né? Não consegue, muitos adolescentes, para você ter uma ideia, adolescentes que chegaram na Fundação Casa foram conhecer um museu pela primeira vez por meio da Fundação, que tiveram acesso, que viram uma exposição pela Fundação, ou que foram conhecer a Avenida Paulista pela Fundação, porque nunca tinham saído do espaço onde eles nasceram. E aí, por óbvio, o primeiro passo é o afastamento mesmo da educação formal. Então, você não ir para a escola, ou você se afastar da escola, acaba te margeando das suas próprias possibilidades. Então, você chegar num lugar onde, primeiro, você tem acesso a esse ensino formal, que já vai trazer para você que existe um mundo fora do seu próprio mundo, que existem possibilidades fora da sua possibilidade. Porque é muito restritivo, por muitas vezes você pensa que você só tem um caminho. Isso acontece na nossa vida também, de vez em quando. A gente acha que só tem um caminho. E, de repente, precisa vir alguém de fora e te falar, não, você tem outras possibilidades, você pode caminhar por outros caminhos. Eu acho que esse é um dos papéis da Fundação que mais me encanta. É claro que talvez não vá valer para todos, mas se valer para alguém, eu acho que já valeu muito. Né? De você abrir o horizonte, muitas vezes de adolescentes que nunca pensaram no futuro. Então, não é que nem pensaram no futuro diferente, não pensaram muitas vezes no futuro para si mesmos, né? Porque vivem uma realidade tão dura, tão seca, muitas vezes com os pais ausentes, famílias desestruturadas, isso a gente vê muito. Então, a participação da família é fundamental para a construção dos futuros. Por isso, né, que quando a gente diz que o pilar da sociedade e da família sem eles fica um tripé, ele fica manco, né? É verdade, porque a escola educa, mas a família é a base de estrutura. Então, poxa, eu acho muito incrível. Eu imagino. Você poder, pelo menos, oportunizar. E você falou uma coisa que eu achei interessante, porque às vezes nós temos alguém que nos corrige, que fala, você está errando, não é esse o caminho. E muitas vezes essa galera não tem essa pessoa. Eu acho que você está fazendo esse papel, né? Que eu acho que isso é muito interessante, ter alguém para ajudar você a corrigir a rota. Olha, você pode fazer isso, você está errando, você está indo por aqui, mas vai por ali. Eu acho que quando a gente tem isso, torna as coisas mais interessantes e abre o seu leque de pensamentos e conhecimentos. Nossa, para você ter uma ideia, tem adolescentes que chegam lá e que nunca tiveram hora para acordar. Assim, você ter o regramento de ter aula de manhã, curso à tarde, horário de descanso à noite, finais de semana com atividades. Só de ter um regramento de horários já é algo completamente incomum. Sim. Bem como adolescentes que entram lá e nunca tiveram uma escova de dente. Nunca tiveram a sua pasta de dente. Nunca tiveram. Nunca tiveram um armário. Esses dias eu estava ouvindo de uma pedagoga da semiliberdade, eu fiquei tão... Ela se encheu, o olho dela encheu de lágrima, o meu junto, que ela estava dizendo que um
só se educando, porque a semi-liberdade você cumpre a liberdade assistida durante o dia, você tem que ir para a escola, mas à noite você fica no acolhimento, você fica dentro do centro. E diz que esse menino, ele vinha de Saica, então ele já era um órfão, já vinha do sistema de atendimento à educação, não é nem educação, atendimento infantil pela socioassistência, socioassistencial, e ele saiu do Saica, acabou cometendo um ato infracional e foi para a fundação. E aí ele foi para a escola, ele começou a frequentar uma escola de período integral, ali na zona sul de São Paulo. E aí ela me dizendo que ele foi no primeiro dia de aula, achou estranho, no segundo, porque tem uma resistência, né? Aí no terceiro dia disse que ele chegou muito feliz, que ele tinha ganhado uma chave, que ele agora tinha um armário, porque na educação integral você tem um armário para fazer a troca dos livros e tal, no período da manhã, no período da tarde. Ele falou assim, eu nunca tive nada na minha vida, hoje eu tenho um armário. E a transformação desse menino foi tão impressionante que ela falou assim que na segunda semana ele chegou com várias sacolas de roupa, porque como ele não tinha ninguém, ele não tinha vestimenta, só roupa que a fundação fornecia, né? E que os alunos da sala de aula se cotizaram e fizeram várias sacolas de roupa para ele. Então ele tinha um tênis, ele ganhou uma calça jeans, uma camiseta. É isso que é oportunidade. Sim, e você vê que são coisas que às vezes a gente pensa não que dá é tão valor. pequena. Tem um armário, tem uma calça, tem 50, mas às vezes isso é o diferencial para alguém, porque para as pessoas que já nasceram com isso, tanto faz. Agora, para quem nunca teve a oportunidade de ter, isso muda a trajetória da pessoa. Muda, eu acho que no caso dele, mais do que ter uma roupa, eu acho que foi assim, um acolhimento dos amigos, sabe? Sim. Dele sentir que alguém se importou com ele. E isso faz toda a diferença. E esse é um pouco o papel que eu acho que a Fundação tem que ter, que é olhar para as individualidades e para as particularidades e poder ofertar para esses meninos um caminho que eles possam escolher, não que eles sejam obrigados a seguir, mas que eles tenham liberdade de escolha e que entre essas escolhas eles tenham diversas oportunidades. Legal. Acho que foi maravilhoso esse nosso bate-papo. Pena que a hora é tão corrida, né? Você também tem outro compromisso logo em seguida. Infelizmente não dá para ficar mais. Não, mas eu adorei. Passou que voou, eu nem vi. Sim. Mas vamos marcar de novo para você voltar com novidades, tudo mais coisas. Isso que a gente nem falou de pessoa com deficiência, fica para a próxima. Exato. Então é isso. Você quer deixar um beijo para alguém, um abraço para o papai, para a mamãe, para a titia? Ah, tá. A gente agora vai fazer a Xuxa. Quem é da nossa época lembra. Tô brincando, não. Eu só quero agradecer todo mundo que nos acompanhou. A gente fala de temas que não são simples, não são legais, não são divertidos. A gente não vai ter muito like, não vai ter compartilhamento, não lacramos na internet. Mas são temas sociais absolutamente fundamentais para a nossa sociedade, para a gente construir um futuro melhor para todo mundo. Eu acredito numa sociedade mais humana, mais inclusiva, mais solidária e mais próxima da gente. É isso. Obrigado, Claudinha. Obrigada, querida. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Beijos nos corações e até a próxima semana. Tchau, tchau.